demagogia pela forma como utilizaram o Euro 2004, mas o Bloco de Esquerda... Guilherme, eu tenho pena por ti, é sério, eu sei que... Os outros partidos de muita demagogia pela forma como utilizaram o Euro 2004, mas o Bloco de Esquerda, ao tentar conquistar votos pelo descontentamento que isso tem gerado na população, não é também demagogia? Não, porque nós enfrentamos as dificuldades. Nós falamos de um país urgente que não pode escolher. O Dr. Durão Barroso ou o Dr. Ferro Rodrigues, quando se põe ao serviço de Pinto da Costa ou ao serviço de Vilarinho, procuram dizer que há todas as facilidades para o Euro 2004, para os estádios, para a especulação imobiliária em torno das cidades, quando o que nós dizemos, pelo contrário, é preciso seriedade, separar o futebol da política e fazer uma escolha, porque o país não pode fazer tudo ao mesmo tempo. E é por isso mesmo que na reforma fiscal temos que combater as injustiças e encontrar os recursos para fazer as transformações. Enfrentamos as dificuldades, ao contrário desses partidos. Quem promete facilidade, quem promete dificuldade, os portugueses que façam a escolha nas decisões corajosas em que é preciso que haja uma esquerda. O Bloco de Esquerda está confiante nos resultados, esperam ter bons resultados nas próximas eleições. Como o orçamento do Bloco de Esquerda não dá para fazer sondagens, só saberão mesmo se tinham razões ou não para estar confiantes no próximo domingo. Muito bem, entramos hoje na semana decisiva da campanha. Mário, boa noite. Há dois partidos a pedir maioria absoluta, um deles está enganado, de certeza. Boa noite. A acreditar nas sondagens do fim de semana, e quando falo em sondagens, falo naquelas que foram publicadas, a sondagem SIC Visão, a DN-TSF, a sondagem do Independente. Não conheço outras e mesmo que conhecesse não podia aqui falar delas, porque a lei obrigar-me, se o fizesse, a citá-las em pormenor e citando a ficha técnica. Não conheço outras. Essas sondagens que conhecemos e que são credíveis dizem-nos que se verificou alguma aproximação entre o PS e o PSD, alguma estagnação naquilo que parecia uma tendência imparável para a vitória do PSD e alguma recuperação do PS. Por que é que isso terá acontecido? A minha opinião, por três razões. Em primeiro lugar, algum mérito do Dr. Ferro Rodrigues, é indiscutível. Ele começou a campanha de forma muito desajeitada, mas acho que recuperou e passou a apostar naquilo que ele tem de melhor, que é a sua imagem de um homem sóbrio, rigoroso e competente. Em segundo lugar, o futebol. Não tanto o episódio do Benfica, eu acho que nenhum benfiquista que ia votar PSD vai deixar de votar PSD por causa daquela declaração infeliz do Dr. Vilarinho. Aquilo serviu basicamente mais para a guerra interna do Benfica do que para outra coisa, mais pelo episódio do Porto. O sentimento regionalista no Porto é muito forte e acho que quando o Dr. Rui Rio disse que tinha sido eleito também contra Pinto da Costa, cometeu um erro que pode custar não transferências de voto, porque as pessoas não mudam de voto ou de partido em função do futebol, mas podem decidir ficar em casa. E não é por acaso que a sondagem da SIC dizia que nestes 15 dias o PSD perdeu 20% de eleitores potenciais no Porto. Terceira razão, as próprias complicações internas do PSD. O Dr. Durão Barroso fez 2 ou 3 declarações que teve que corrigir, uma sobre os salários da função pública, uma ontem à noite sobre a hipótese de uma terceira guerra mundial, coisa em que, obviamente, nem o Dr. Durão Barroso acreditará, até porque se houvesse uma terceira guerra mundial não era um governo de maioria absoluta que precisávamos era, se calhar, de um governo de salvação nacional e, sobretudo, de muita ajuda de Nossa Senhora de Fátima. E agora, Mário, 4 dias. Olha, eu acho que, apesar de tudo isso, acho que o vento ainda sopra a favor do PSD. Sobretudo. Mas eu não sou especialista em vela, mas acho que nisso de vento não basta que o vento sopre a favor. É preciso saber manter o barco de forma a tirar o maior proveito possível do vento favorável, não é? E o Dr. Durão Barroso está com algumas dificuldades com o leme, não é? Depende dos indecisos. Há uma margem de indecisos e há 2 tipos de indecisos. Aqueles que estão indecisos entre votar ou não ir votar, ficar em casa, absterem-se, ainda são um potencial número apreciável de pessoas, e depois aqueles outros indecisos que estão indecisos à direita entre votar no PP ou no PSD, à esquerda entre votar no Partido Comunista ou no Bloco ou no PS. É na forma como esses indecisos eventualmente se decidirem, e as sondagens do próximo fim de semana, as credíveis, vão-nos dizer alguma coisa sobre isso, que se poderá dizer o que é que virá a acontecer na noite do dia 17. Para ser rigoroso e sério, acho que nesta altura, admitindo embora que o PSD tem mais probabilidades, acho que está praticamente tudo em aberto. Mas para sermos rigorosos, prognósticos no fim das eleições? No futebol também. Mário Betancourt Rezendes, comentador da SIC nesta campanha decisiva, aliás, nesta semana decisiva da campanha eleitoral, que começa a aquecer com os partidos cada vez mais próximos, os 2 principais. Exatamente 6 meses depois, a América lembrou os atentados ao World Trade Center e ao Pentágono. E de repente, em Nova Iorque, fez silêncio, precisamente às 13h46. Um gesto para lembrar o dia 11 de setembro. Há 6 meses atrás, na América,
3 aviões caíam sobre o Pentágono e sobre as Torres Gêmeas, símbolos do orgulho americano. Milhares de pessoas morreram num ataque terrorista que fica para a história. Para lembrar o dia do luto americano, dos escombros das Torres Gêmeas foi agora retirada uma peça com que se ergueu o memorial aos que morreram. It survived the collapse of the Twin Towers, as did the idea that catalyzed its creation. A peaceful world based on trade and the free movement of people and ideas. The sphere may be damaged, but our belief in the principles it represents have never been stronger. A esfera é também o símbolo da grande batalha que a América tem em marcha. I realized that we had won the war against terrorism on that first day. We're now winning the battle, but we won the war because of their bravery, their strength, their unwillingness to retreat in the face of the worst attack that we as Americans had ever seen. Ainda hoje a América chora as 3.100 pessoas que morreram. Os escombros do World Trade Center já mal se vêem. 6 meses depois, um enorme vazio ocupa o lugar das Torres Gêmeas. Mas é aqui que estão sepultadas, desaparecidas, 2.000 pessoas. Pouco mais de 1.000 corpos foram recuperados. Para os bombeiros de Nova Iorque, este espaço é uma sepultura coletiva. Feels like the same day. Doesn't feel like any time has passed at all. A lot of debris is gone, but still a lot of people unaccounted for, and until that's done, it's not done. São pequenos pedaços de ossos e pele que estão agora nestes frascos para, através do ADN, se tentar recuperar a identidade dos mortos do World Trade Center, porque a América nunca esquece os seus mortos e também porque transformou a grande ferida das Torres Gêmeas numa causa mundial. E assim se passou meio ano no nosso mundo. Em Portugal, o destacamento de ações especiais é a linha da frente numa eventual situação de luta contra o terrorismo. É composto por poucas dezenas de militares do Corpo de Fuzileiros preparados para atuar em qualquer teatro de operações. Acompanhámos uma semana de treino. Intervenções em navios, ações de sabotagem, recuperação de reféns ou envio de cuidados humanitários em locais de difícil acesso são algumas das missões para os homens do destacamento de ações especiais. O treino, sobretudo no mar, é intenso e envolve vários meios. Neste caso, o grupo equipado com fatos de mergulho pertence ao DAE, que utiliza o submarino como meio para se projetar no teatro de operações. O destacamento é composto por pouco mais de 30 militares preparados para qualquer tipo de situação. Este tipo de força é uma força de pequena dimensão, mas com um elevado poder de combate. Esse elevado poder de combate baseia-se nas diferentes técnicas que cada homem tem, na sua polivalência e na sua flexibilidade. Para além do submarino, o destacamento de ações especiais treina saltos para a água com paraquedas. Numa situação real, o salto pode ser também executado durante a noite. O destacamento é uma força operacional e algumas destas técnicas já foram postas em prática. Este tipo de missões envolvem, digamos, interesses de Estado e envolvem naturalmente também confidencialidade, e daí que, efetivamente, estas missões não sejam do conhecimento público. Mas posso referir que ainda bem recentemente uma daquelas em que foi no combate ao narcotráfico uma quantidade de facto droga significativa foi, digamos, na colaboração da Marinha com o Ministério da Justiça. Os treinos e exercícios são constantes, quer com meios aéreos, quer com meios navais. O treino com helicópteros é um conjunto, de facto, de valências que os elementos da EE têm que ter e que podem vir a ser necessárias numa determinada missão. São determinadas
valências, digamos, que o elemento do DAE tem que possuir e tem que as manter e tem que as melhorar, e somente com o treino é que essa evolução se poderá sentir. Com os pés em terra firme, treinam manobras de contacto com tiro real. São pouco mais de 30 homens e pertencem ao Corpo de Fuzileiros. O destacamento foi constituído há quase 20 anos e está preparado para qualquer eventualidade. Os homens estão prontos, o jornal está fechado. Boa noite, até amanhã. Na internet, tudo o que interessa a todo instante em www.sic.pt.